E aí, galerinha, professor Gaspar na área, e eu tô aqui agora para falar sobre os segredos da matemática na prova do Enem. Todos sabem da influência do TRI na prova do Enem. E em matemática é onde isso fica mais claro, galera. Por quê? Porque em matemática é onde a gente tem mais questões de senso comum. Gaspar, me esclarece o que são questões de senso comum. Questões de senso comum são aquelas questões onde o máximo de pessoas acertam ela. É onde o número de questões, o número de pessoas que acertam essa questão ficam bem acima da média. Em matemática, elas ficam entre 26 e 30 questões. Então é importante você ter na sua cabeça que é fundamental você não correr o risco de chutar as questões da prova. Vamos supor que você tenha que chutar as 10 últimas questões da prova de matemática no Enem, e entre essas 10 últimas questões você ter lá meia dúzia de questões de senso comum. Se você errar essas questões, a sua nota estará extremamente prejudicada. Então, qual é o grande segredo de matemática na prova do Enem? O primeiro grande segredo é: você tem que realizar a resolução das questões de senso comum. Então você tem que pegar a sua prova, primeiro que no segundo dia você tem que começar por matemática, e você tem que resolver todas as questões que vão fluir. Você tem que resolver todas as questões de senso comum. São aquelas questões onde a grande maioria vai acertar. Você, resolvendo essas questões, você garante uma nota já razoável, correto? Depois, você volta numa segunda etapa, depois de ter feito o mesmo processo em ciências da natureza, você volta para finalizar aquelas questões de matemática que você ainda acha que consegue resolver de alguma certa forma, tá? Mas é fundamental. E depois, é óbvio, aquelas questões que a gente sabe que sempre cai, tá? As questões que sempre caem, a prova do Enem em matemática, ela facilita muito você de ter esse segredo em suas mãos, que é você saber que a prova de matemática do Enem tem alguns assuntos que sempre caem. É a prova mais óbvia que a gente tem nesse sentido, tá? Que seria proporcionalidade, grandezas proporcionais, seria porcentagem, seria estatística, função do primeiro grau, função do segundo grau, análise gráfica com uma pegada bem para a ideia de função, trigonometria, com alguns assuntos de trigonometria apenas, geometria plana, geometria espacial, ok? Progressões aritmética e geométrica, aritmética dos inteiros, que é entender bem a ideia dos múltiplos divisores, tá? Fundamental entender isso daí. Beleza, galera? Esses assuntos são os principais assuntos que caem na prova do Enem. Esses assuntos você tem que ter certeza, porque vai cair, vai aparecer na prova, tá? Vai aparecer na prova. Então você tem que ir com tiro certeiro, beleza? Então, o resto, gente, é se preparar, é fazer o seu papel, estudar esses conteúdos e mandar bem no dia da prova, ok? Um grande abraço, a gente se vê em breve. Um abraço!